católica ali. Proteção de Deus, etc. Imagina uma pessoa que não acredita em Deus e ele vai lá, mas o juiz de paz acaba evocando a Deus na celebração do casamento, pedindo a bênção de Deus na celebração do casamento. A nossa Constituição assegura que todas as religiões têm o direito de fazer o casamento religioso e que esse casamento religioso feito pelo sacerdote, ancião, bispo, padre, apóstolo, sei lá, o nome que der, seja reconhecido pelo Estado e possa ser levado a registro no cartório de registro de pessoas naturais. Porém, muitas igrejas preferem fazer o seguinte: casa lá no civil, diante do juiz de paz, e depois vem ou na igreja, ou numa chácara, num sítio, e ali a gente faz a celebração religiosa. Pergunto para vocês, a adventista faz casamento na igreja ou não? Faz casamento na igreja. Já aconteceu de um casamento ser realizado no civil na sexta-feira e o religioso somente no domingo? Pergunto, qual vai ser o dia de comemoração do casamento? Domingo? Mas ela está casada perante a lei desde quando? Ah, é? Mas a lei do homem também não foi homologada aí por Deus, porque foi Deus que instituiu as autoridades? E quem casou só no civil e não casou no religioso, não está casado na lei de Deus? E aí, que confusão é essa? Sugiro uma situação, tá? Eu costumo sempre dizer isso. Nós, pastores, tá certo? Também sou pastor, sou vice-presidente de um campo, sou pastor que dirige uma comunidade. Eu sempre tenho orientado aqueles que a gente tem conversado. Vamos trazer novamente o casamento religioso com efeito civil para nós, pastores. É tão simples fazer, mas nós preferimos tirar a responsabilidade nossa e colocar para o juiz de paz. É muito bonito você ter na certidão de casamento de um membro da tua igreja o teu nome como aquele que fez o casamento. Aí a gente prefere deixar o do juiz de paz. Então, a lei garante esse direito, casamento religioso feito na igreja com efeito civil. É muito simples de fazer. Então, a lei assegura 5 formas de casamento. Eu não estou respondendo as perguntas agora, porque senão eu não vou conseguir, aí no final eu abro para todo mundo. Volta um pouquinho lá, meu querido. 5 formas de casamento. A lei civil, ela assegura. O casamento civil comum, feito pelo juiz de paz. O casamento consular, que é feito por um cônsul. Eu sou brasileiro, minha esposa é brasileira, mas nós estamos em outro país. E eu quero me casar, mas eu não quero me casar sob as leis daquele país onde eu estou. Eu quero me casar sob as leis do meu país lá. Eu vou no consulado e o cônsul faz aquele meu casamento. Ele tem poder para isso. Um outro tipo de casamento que as pessoas não sabem é o casamento nuncupativo ou in extremis. Já viram aquele filme que caiu o avião lá no meio da Antártica, aí está lá, eles estavam noivos, tá certo? Iam para fazer o casamento, e aí de repente caiu e o marido está lá dando seus últimos suspiros de vida e vai morrer. E aí ela fala assim, mas meu bem, nós vamos morrer, e ela não tem nada, e ele é rico, milionário, e se não casar ela não vai ter direito à herança. E aí tá ali, e ela fala, meu Deus, o golpe do baú está indo embora, e agora? Brincadeira. E não tem um juiz de paz aqui, não tem um padre, não tem um pastor, não tem ninguém. O que eu faço para me casar, para mim ter direito à herança? Ou a pensão por morte? O que acontece? Bom, a lei faz essa previsão. É o casamento em extremis. Estando numa situação extrema, onde não há ninguém que tenha autorização legal, basta chamar 5 testemunhas, a própria pessoa declara, olha, eu quero me casar com ele, e ele quer se casar comigo, pronto, acabou. Nós declaramos isso, não precisa assinar nada, e aí eu pego e morro, pronto. Aquelas 5 pessoas com a viúva ou com o viúvo vão fazer um termo, assinar, reconhecer firma, e esse documento depois pode ser levado a registro no cartório de registro civil das pessoas naturais. Tá certo? 10 dias depois, quando vier o resgate, mas pelo menos não perde a pensão por morte. Tá certo? Tô brincando, gente. Um outro casamento é o por procuração.
A lei assegura o direito de fazer um casamento por procuração. Eu estou no local, estou no exterior, e eu quero casar com uma pessoa aqui no Brasil. Basta mandar uma procuração com poderes específicos, a pessoa manda para um amigo, tal, casar com a minha esposa, olha só. Manda um amigo casar com a minha esposa no meu lugar, mas ele vai estar declarando sim em meu nome. Quem está casando é ele, é eu. E ele não pode ir para a lua de mel, tudo bem? E o último é o casamento religioso com efeito civil. O casamento religioso com efeito civil, gente, isso aqui é importantíssimo, é muito bonito. Eu já fiz muitos casamentos desta forma. Você mesmo assina o termo. E aquele casamento é levado a registro, o nome do pastor consta no certificado na certidão de registro de casamento. E esse casamento ele pode ser feito de duas formas: com uma prévia habilitação no cartório ou sem prévia habilitação. Imaginemos que eu estou fazendo missões lá no interior do Amazonas. Para chegar na cidade mais próxima, demora 90... vamos pensar aí, demora uma semana de barco. Tudo bem? Demora uma semana de barco. Cheguei uma semana de barco, eu tenho que pegar mais a charrete, o trem, o ônibus e andar mais uma semana para conseguir chegar numa cidade que tem um cartório. Bom, lá o pastor daquela comunidade, ele tem o direito de celebrar um casamento sem jamais ter passado sequer num cartório de registro civil. Ele vai lá, celebra o casamento. Aos tantos dias do mês de outubro, realizou-se na igreja fulano de tal, na comunidade assim, o casamento religioso com efeito civil de fulano de tal e Beltrano. Ele, da qualificação, ela tal. É um termo de casamento, eles assinam, as testemunhas assinam. Daqui um ano, quando eles forem para a cidade grande, eles levam esse documento e registram o casamento. Qual é a data do casamento? Lá atrás. Pergunto, atenção, isso é para vocês refletirem depois. Essa pessoa que recebeu ali a bênção do pastor, tá certo? Oraram por eles, fizeram o casamento, não tinham dinheiro para fazer uma festa, vestir de noiva, esquece. Simplesmente fizeram um culto ali e tornaram público que queriam casar-se. E o pastor fez esse casamento, oraram por eles. Um ano depois eles casaram. Eles estavam diante de Deus em adultério? Mas eles não tinham o casamento registrado no cartório. É para vocês refletirem sobre a questão da união estável. Tudo bem? Só para vocês refletirem. A lei assegura esse direito, que o pastor pode fazer esse casamento, mas nós sequer sabemos que nós temos esse poder, e normalmente nós mandamos, delegamos a responsabilidade. Passa mais um, por favor. Garantia decorrente da liberdade religiosa. A sexta é a prisão especial aos ministros de confissão religiosa, antes da condenação definitiva. O Código Penal, artigo 295, inciso 8º, ele assegura para os ministros de confissão religiosa o mesmo privilégio que as pessoas de nível universitário. Assegura o mesmo privilégio para os juízes, para os magistrados. Você é pastor, você é ministro de uma confissão religiosa, você tem direito, se for preso, não ir para um centro de detenção provisória. Para onde é que você vai? Para uma prisão especial. Eu não estou dizendo para ninguém aqui sair fazendo bobagem, pelo amor de Deus. Mas veja que é uma garantia. E é interessante que, se nós analisarmos isso historicamente é um direito conquistado pela Igreja Católica, que depois acabou sendo transmitido a nós por conta da igualdade das religiões. Mas muitos não sabiam disso. Ele sequer precisa ter um nível superior, sequer precisa ser formado. Basta ser ministro de uma confissão religiosa, ele não vai para um centro de detenção provisória, ele vai para uma prisão especial. E essa prisão especial, como algumas pessoas dizem, vou fazer faculdade só para ficar numa prisão especial se algum dia acontecer uma bobagem. Não é assim. Havendo uma condenação definitiva, quando há uma sentença final transitada em julgado que não cabe mais recurso, ele vai para um centro de detenção provisória comum como todos os outros, assim como o ministro. Tudo bem? Então é um direito que nós temos, ministro, mas não vamos querer, né? Nunca exercer esse direito, por favor, né? E também, se exercer, pelo amor de Deus, né? Não é porque eu sou advogado, liga para mim também, pode ligar, eu vou lá ajudar, vou tentar tirar, mas vamos tentar evitar. Próximo, por favor. Sétimo e última garantia decorrente da liberdade religiosa.
criminalização de condutas que afrontam a liberdade religiosa. O artigo